gravar esse vídeo porque nós estamos nessa situação aqui, ó, indignadas. Não tem uma reação específica para como reagir à situação do Brasil. Então a pessoa ou chora ou dá risada. Entre chorar e rir, a gente tá rindo aqui. E chorando. Então a gente resolveu fazer esse vídeo porque a gente está indignada realmente com essa situação e a gente queria abordar uma nova perspectiva em relação àquilo que a gente tem conversado nos últimos dias entre amigos. Nós somos cristãos e nós estamos direcionando esse vídeo para o público cristão. Se você não é cristão, você fica livre para ver o conteúdo desse vídeo. Às vezes você vai se identificar com algumas coisas também. Mas é principalmente para que o povo cristão possa ter novas perspectivas em relação à atual situação política no nosso Brasil. Nós estamos, assim, pensando em relação a esses extremos que nós estamos vivendo entre direita e esquerda, e parece que essa luta ela acaba nos fazendo lutar por causas que não é relevante. Você lutar por ideologias extremas e nunca chegar num acordo. Então, em relação ao povo cristão, muitas vezes o cristão acha que tem que ser de direita porque ele é cristão e ele acha que se identifica mais com esse tipo de valores. E nós estamos muitas vezes caindo no erro de acreditar que Deus vai usar essas estruturas políticas falidas para fazer aquilo que Ele disse que iria fazer no nosso Brasil. Nós já recebemos diversas palavras proféticas em relação ao que Deus iria fazer na nossa nação. Ele disse que iria abalar as estruturas políticas do nosso país, que ia abalar tudo que pudesse ser abalado. Ele disse que realmente iria fazer tudo de novo, ele iria trazer algo novo. Então, porque nós estamos dependendo de uma estrutura política, que é essas diferentes ideologias, e porque nós estamos acreditando que Deus ele vai fazer um remendo, que Deus precisa usar a direita para trazer algo profético que Ele disse que ia fazer. Nós precisamos entender que nós não precisamos nos mover por esses lados. Deus é um Deus que Ele quebra tudo e Ele faz de novo. Ele não é um Deus que faz remendo. Então, se Ele disse que ia abalar as estruturas políticas, por que nós estamos insistindo em levantar a bandeira de apenas uma ou outra estrutura? Nós precisamos renovar a nossa mente e olhar com olhares do reino de Deus, com uma nova perspectiva. Nós fazemos parte de um reino celestial. Nossa forma de enxergar as coisas são diferentes. Nós não precisamos nos segurar e defender e levantar uma bandeira e brigar na internet defendendo um lado ou outro lado, para achando que nós vamos ser defendidos a partir desse tipo de estrutura política. Em relação a essa questão da distração que a gente vê que os cristãos estão vivendo atualmente, como você enxerga essa distração e como ela é prejudicial assim, para nós cristãos? Eu acho que a própria palavra, como você colocou, em termos de distração, automaticamente a gente já vê o quanto é prejudicial. Que nenhum cristão deve estar distraído, como a própria palavra de Deus diz. Nós não podemos nos distrair, temos que estar sempre vigilantes, né? E esse é um momento que a gente vê que é tudo que nós cristãos, que os cristãos não estão. A gente se pega igual uma brincadeira de criança, de bobinho, né? Onde tem um lado, outro lado, que brinca com o bobinho que está no meio. E o bobinho, ele se vira para um lado, para a direita, achando que vai receber essa bola. Depois ele se volta para a esquerda, achando que vai receber essa bola também, quando a gente sabe que ele está ali só fazendo papel de bobo. E é o que a gente vê. E lembrando assim que a gente não deve se posicionar dessa maneira, em defesa, em questão de política, não como, a gente está falando como civil, mas envolvendo o cristianismo, envolvendo o reino de Deus, usando o reino de Deus para defender esse tipo de coisa. Ou para propagar se a direita é melhor, se a esquerda é melhor, usando o reino de Deus como justificativa, ou como argumento, ou como uma verdade, para defender uma instituições falidas como essas. É muito preocupante, é muito triste, é chocante ver a igreja de Deus, a igreja de Cristo assim, tão distraída, e os que não estão brincando de bobinho estão dormindo em algum canto.
estão dormindo totalmente apagados do que está acontecendo, do que vem acontecendo. E isso é muito preocupante. E você vê que um lado sempre, quando quer falar dessas questões, tipo diz, não, mas eu não estou votando porque eu não quero um pastor, estou votando simplesmente no presidente. Mas quando você fala que está votando em outro, mas você não é cristão? Mas ele é a favor disso? Então a gente fica muito confuso. Que questão, se nós devemos votar porque é cristão, se é porque é pastor, se é porque... A gente se pega muito distraído e muito preocupado com tudo que vem acontecendo. E é muito, muito preocupante. E o que nós queremos passar e fazer que as pessoas que nos ouvem entendam é que nós não temos que estar nessa briga, porque não fomos chamados para esse tipo de briga. Então, se você não foi chamado para esse tipo de briga, não faça disso uma briga. Vai lá, vote quem você tem que votar. Se te perguntarem, argumente o porquê que vai votar. Se você quiser também falar publicamente o porquê que você quer votar em tal pessoa e defender, também é um direito seu. Mas se envolver numa briga, usando o cristianismo para te defender, para te escorar, para te dar respaldo, isso que é uma distração e fazendo você e quem pratica isso de bobo. Uma bobeira muito gritante, assim, é muito preocupante. E o porquê que a gente não deve se desgastar com essa briga entre esquerda e direita? Por vários motivos. Se nós formos olhar de forma assim neutra, de forma sábia, o cenário de agora, você vai ver que de um lado você vai ver pessoas brigando por coisas corretas, coisas verdadeiras, coisas corretas, coisas cristãs, até bíblicas. Só que usando ferramentas totalmente anticristã, que seria uma ferramenta de ódio, de opressão e de querer empurrar uma verdade, que é enfiar uma verdade e a goela abaixo do outro. Então você vê que é defendendo uma verdade com ferramentas mentirosas que não provém do coração de Deus. Enquanto do outro lado a gente vê defendendo com ferramentas em nome do amor, da liberdade, do direito do ser humano, só que defendendo uma depravação humana, o que é totalmente antibíblico também. Então, quando você olha para isso, aonde está a verdade? Aonde está Deus nisso? Aonde está Deus nessa briga? É complicado. E a gente acredita que, assim, essa luta entre direita e esquerda, ela provavelmente não vai ter um fim se a gente continuar por esse caminho. A direita, ela acredita que é bom que se tenha uma Bíblia dentro das escolas. Então, existe uma lei em que o Estado é laico. Então, dentro das escolas não se poderia ter uma Bíblia porque iria interferir no direito daquele pai que não quer que o seu filho aprenda a Bíblia dentro da escola. Então, nós entendemos que esse querer, esse desejo da direita iria interferir no direito da esquerda. E nós temos um caso atual que é a questão da esquerda querendo colocar determinados tipos de ensinos para as crianças, de forma geral, que interfere no direito da direita, que não querem que seus filhos aprendam tais coisas. Se nós entendemos que esses direitos interferem uns nos outros, então por que nós não realmente ensinamos em casa os nossos filhos aquilo que nós achamos que eles devem aprender, ensinar eles aquilo que a gente acha que eles devem ser ensinados desde criança, ensinar as nossas religiões, nossas ideologias. Cada pai fica responsável pela educação do seu filho, como acha que deve ser feita, e a escola continua sendo um estado laico, continua sendo um lugar público onde as crianças recebem o mesmo tipo de ensinamento e não vai interferir naquilo que cada um acredita. Então, nós vemos que essa luta ela nunca vai ter fim se a gente continuar debatendo de frente. Existe muito ódio nessa luta, existe muito desgaste emocional até, pessoas que realmente acreditam naquilo e se esforçam por algo que parece que não vai ter um fim bom, não vai ter uma finalidade que vai ser bom para todos os lados. Então, existem alternativas para que a gente possa pensar sobre política. Bem isso, é verdade. E assim, eu sou
de esquerda e acho que as crianças na escola devem aprender a respeitar a família homossexual, a respeitar isso, a aprender sobre várias questões, transgênero, enfim, 1000 questões. Eu acho que as crianças devem, porque é a liberdade, porque temos que ser livres, porque... Não, então se a liberdade é em prol da liberdade, então tem que respeitar, em termos da liberdade, o meu direito, a minha liberdade de não querer isso. Eu não quero. Que eu acho, eu acredito, não é que isso vai fazer do meu filho um cidadão mau, eu tenho medo do meu filho se tornar isso ou aquilo. Não, eu não tenho medo algum disso, algum. Porque eu preparo meu filho como igreja e sei que isso não vai influenciar na vida dele. Agora, a questão que eu acho que escola foi feita para ensinar a ler, interpretar, somar, dividir, subtrair, a história. Isso que escola. Escola foi feita para isso. Escola não foi feita para ensino moral. Isso é feito em casa. E, inclusive, antigamente a gente se ouvia muito dizer assim... porque respeito vem de casa, que não tem que cobrar isso dos professores. E isso é uma grande verdade, isso tem que vir de casa, isso não é uma responsabilidade da escola. Então, assim como no que você acredita ser moral e imoral, você tem que ensinar na sua casa. E não querer, se você acredita que isso é moral, ensina no teu lar, ensina pro teu filho. E não vem ensinar pro meu, que eu acho que é imoral ou moral, não venha pôr no meu filho. Então, respeitando o direito. E se você é de direito e acha que isso, meu Deus, vai fazer do meu filho, não quero que o meu filho ouça sobre isso, veja sobre isso. Prepare o teu filho como igreja. Faz o teu filho, se você preparar o teu filho para ser igreja de Cristo, ele não vai se corromper por causa disso, ele não vai deixar de ser luz por causa disso. Pelo contrário, ele vai iluminar essa treva, ele vai dar luz e clareza para quem não tem esse medo, até porque a palavra diz que se nós ensinarmos o caminho que nosso filho deve andar, a gente sabe que em algum momento ele vai se lembrar desse caminho e voltar e retornar para esse caminho, independente do que aconteça na vida dele. Então, para que medo? Não tenha medo. Então, para você ver como dos dois lados é uma falta de confiança em Deus. Um não em nome do direito, não respeitando o direito de ninguém, e o outro em nome de Deus, não confiando em Deus. E entra também a questão do aborto, né, Sabrina? Exatamente. Em relação à questão do aborto, como cristãs, nós não concordamos com o aborto. Nós acreditamos que a criança, que realmente o feto que está dentro da mulher já é um ser humano, já é uma criança formada, ela já tem uma vida, ela já tem direito a essa vida. Então, nós acreditamos que essa questão de meu corpo, minhas regras, ela realmente, teu corpo, tuas regras. Porém, existe um ser dentro de você que é outra vida e diante desse direito você não pode ter filho. Então, é nisso que nós acreditamos. Porém, nós também não temos medo da questão de que uma lei pode permitir e facilitar isso. Porque como cristã e como igreja de Cristo, como a mensageira do Evangelho, eu acredito que nós devemos ser luz em todos os lugares, como você falou, que nós devemos realmente levar uma mensagem de vida. Foi para isso que nós resolvemos ser cristãos, levar boas novas. Então, a partir do momento que eu tenho amigas, a partir do momento que eu conheço pessoas, eu posso fazer trabalhos em relação a isso, eu posso realmente dizer para as minhas amigas, para as pessoas ao meu redor, sobre essa questão do direito à vida que aquela criança que está dentro da pessoa tem. Eu posso transmitir essa mensagem de vida para as mulheres ao meu redor, para os homens, para os amigos. Eu posso transmitir essa mensagem de vida para quem eu tiver influência. Eu posso fazer trabalhos. O nosso trabalho como igreja, ele vai vir de contramão do que a lei do governo do Estado diz. Então, eu acredito que nós não devemos ter medo de quaisquer leis que sejam aprovadas, sejam elas quais forem. Porque como corpo de Cristo, não importa o que o Estado está dizendo, não importa se as mulheres querem abortar. Eu, como igreja, as minhas amigas vão conhecer essa mensagem de vida e elas não vão querer abortar. A gente tem que trabalhar com uma mensagem, levando o amor e trazendo isso de uma forma de uma forma amorosa realmente, mostrando que há outras alternativas que não o aborto. A gente tem que trabalhar na contramão do sistema realmente, né? E é bem isso mesmo. É questão da nossa opinião,
ao pessoal da esquerda que defende aborto, é aquela regrinha básica que a gente aprende quando a gente tem 5 anos. O teu direito termina quando o do outro começa. Começou o direito da vidinha aqui, já não é mais teu direito sobre ele. Então já não é mais teu corpo, é o corpo dele. Então acabou o teu direito. E a igreja perde tanto tempo fazendo discursos com medo do que há de vir, com medo do que pode acontecer, medo, que perde tempo, gasta tanto tempo com isso, perde tempo tanto com isso, que não gasta tempo em proclamar o evangelho sobre isso. Igual a Sabrina falou, eu vou gastar o meu tempo em falar para as minhas amigas que concordam com isso, independente se a lei é aprovada ou não, eu vou falar o que Jesus pensa disso, o que Jesus pode fazer por elas, o que Jesus pode transformar o pensamento dela, que Jesus poderá fazer ela amar essa criança, independente de qual situação foi concebida, que Jesus... E não ficar perdendo tempo, fazendo discursos, prevenindo de uma lei que nem aconteceu, de algo que nem aconteceu ainda, por medo. A gente tem que gastar tempo lutando contra isso tudo, mas prevenindo. E não de medo que isso venha acontecer. Vamos gastar o nosso tempo, igual a Sabrina falou. E a gente tem que ter tanta confiança e saber que o evangelho que a gente diz que acredita é tão poderoso que mesmo que essa lei for aprovada, mesmo que qualquer outra lei for aprovada de aborto, sei lá, qualquer lei absurda que a gente imagine, não importa se o Estado está permitindo, nós acreditamos que a igreja vai se brilhar tanto no Brasil que ninguém nem vai lembrar que essas leis existem. Eu acho que esse é o ponto, porque, não importa, se o Brasil, vamos supor que o Brasil comece a aprovar leis que nós não concordamos e achamos um absurdo, enfim. Mas se nós tivermos que fazer a nossa parte de quer pregar a mensagem do amor que é Jesus, as pessoas não vão precisar dessas leis, as pessoas não vão precisar de uma arma, as pessoas não vão precisar de uma legalização geral do aborto, de apoio do governo financeiro para aborto, porque as pessoas elas vão estar recebendo a mensagem das boas novas. Então ela vai pensar, não, a lei me permite abortar, mas eu sei que Jesus, ele tem um plano de vida abundantemente melhor do que eu posso imaginar para a minha vida e para aquela criança que está dentro de mim. Então, acho que quando a gente sabe que o evangelho ele é poderoso, não importa as leis que forem aprovadas, não importa o governo que tiver sobre a nossa nação, nós vamos continuar marchando como igreja, levando a mensagem do amor, levando Jesus. E é da mesma forma que nós somos contra a questão do armamento, da posse de arma. Nós somos contra. Mas nunca vi vocês fazendo nenhum vídeo, nunca. Por quê? Porque a mesma maneira, assim como eu não acho que eu devo ficar morrendo de medo da lei do aborto acontecer, eu não tenho medo algum dessa lei também do posse de arma ser aprovada. Mas eu sim quero gastar o meu tempo, desde agora, independente do que acontecer, dizendo o que Jesus pensa disso. E o que eu, cristã, acho disso. E o porquê que nós não devemos nos apoiar nisso. Não, se a lei for aprovada, faça assim. Mas se não for, não, independente de qualquer coisa, faça isso porque Jesus faria isso e Jesus disse para sermos assim. Essa questão é levada também para o medo do posse de arma, ou o medo dos que são contra, de que isso venha a se tornar real. Uma guerra. E também do medo daquele que acha que precisa de uma arma, porque senão meu filho vai morrer, vão entrar na minha casa, vai matar todo mundo, vai me matar, vai levar tudo que eu tenho, vão atirar na minha família, né? E como sempre, é aquilo que a gente está vendo, é o medo. O grande problema também que a gente está vendo nesse cenário é o medo do cristão. O medo e essa vontade de revidar, de colocar o bandido, a pessoa, o vagabundo, como estão dizendo, no lugar dele, dar o que ele merece. Esses termos são muito contraditórios, esses termos são muito contrários àquilo que Jesus prega. Não, e engraçado que quando um lado vai defender, para você ver que os dois lados é uma mentira. Quando a direita vai defender o posse de arma, não, porque nós somos do bem, porque a gente é contra o aborto, a gente é contra a lei do casamento gay no nosso país.
né? A gente é contra tudo isso, mas somos a favor ao porte de arma. Porque o país de primeiro mundo, Estados Unidos, tem posse de arma, tem essa lei. Então, olha só, olha os Estados Unidos. Queremos imitar os Estados Unidos, um país... Então, se formos para imitar os Estados Unidos, você tem que ser a favor ao aborto, porque os Estados Unidos tem vários estados que a lei aprova o aborto. Eles liberaram o aborto. Tem vários estados, em média de 36 estados, que liberam o casamento gay, o casamento entre homossexuais. Então, se é para liberar essas questões para imitarmos os Estados Unidos, que é top, que lá tudo funciona, lá tudo é lindo, lá tudo é perfeito, então por que você está brigando com outro que é a favor do aborto, que é a favor... Porque lá nos Estados Unidos também existem vários estados. E você também, que é a favor do aborto, que isso é o máximo, que nos países de primeiro mundo isso já funciona, só no nosso país de terceiro mundo que as pessoas têm cabeça já. Então, por que você é contra o posse de arma? Porque os Estados Unidos é a favor do posse de arma. Então, para você ver como que se você for ver como os dois lados têm uma cegueira, assim, de dimensão tremenda, uma dimensão, assim, muito, muito profunda. Exatamente. Vamos relembrar a questão de quando Pedro atacou o soldado e feriu ele, cortando a orelha dele. Como você estão usando esse versículo como uma justificativa, né? Eu prefiro ser Pedro, impossível, eu prefiro do que Judas, o traidor, o ladrão. Estão usando a Bíblia para justificar esse medo que eles têm. Como você interpreta esse versículo e aquilo que Jesus ensinou com esse versículo? Quem está usando esse versículo para essa função, eu interpreto como uma extrema hipocrisia, né? Já que o assunto agora é extrema, né? Uma extrema hipocrisia. Porque, eu prefiro ser igual a Pedro, que andava cheio de armas e andava lá de Jesus. E era impossível. E era impossível, porém estava com Jesus, do que ser igual Judas, que estava no meio do povo, porém... Eu nem lembro o final do texto lá. Enfim, é uma hipocrisia muito grande, porque até o final de tudo, como tudo terminou, não havia diferença alguma. A diferença alguma, aos olhos de Cristo, entre o pecado de Pedro em ter negado ou em ter sido impossível e o pecado de Judas, que foi um traidor. A única diferença que separou quem era de Jesus, quem não era de Jesus, quem estava agindo conforme a vontade de Deus e quem não estava, foi o final. Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu de andar armado, ser impossível, e cortar a orelha em defesa de Jesus. Pedro se arrependeu de ter negado Jesus. Pedro se arrependeu. E Judas, não é que o pecado dele foi menor, não é que ele foi mais bonzinho, Deus olhou para os dois e falou assim, não, você foi menos pecador, teu erro foi um pouquinho melhor, o teu erro foi pior. Não, que Judas nunca se arrependeu. Judas só teve remorso. Judas teve sentimento de remorso e não de arrependimento e voltar para Jesus e pedir perdão, pedir que Jesus o perdoasse, que ele tivesse uma nova chance de andar com Cristo. Não, ele não teve isso. Ele simplesmente sentiu remorso e tirou sua vida. É a única diferença entre Pedro e Judas. Então, se você realmente quer ser como Pedro, então se arrependa. Se arrepende da sua atitude odiosa, se arrepende da sua atitude impulsiva, se arrepende da sua atitude de estar metendo espada em todo mundo para defender Jesus. Porque Jesus não precisa de defesa, como ele mesmo respondeu para Pedro. No versículo, Jesus, ele diz que... se ele quisesse, ele poderia clamar ao Pai e o Pai iria enviar a defesa necessária para ele. Então, essa questão de usar Pedro como uma referência, porque é o que está acontecendo, como uma referência de que eu prefiro ser impossível, ele usa uma espada, mas ok. Não, existe uma deturpação da interpretação desse versículo e daquilo que acontece em seguida, que é quando Jesus fala... Então, assim, se realmente Jesus precisasse de uma defesa, o Pai daria aquela defesa. Mas estava nos propósitos de Deus, porém, Jesus ele não precisou da defesa do Pai, porque já existia um propósito para que ele morresse na cruz. Então, eu entendo assim, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui nós temos vivido com Cristo e confiando nele, confiando que ele nos guardará, que ele guardará a nossa família. Então, por que agora... esse medo de morrer, de alguém matar a nossa família e posso ter uma arma e ok.
Se for para acontecer, se realmente estiver no propósito de que nós venhamos morrer em um assalto, em uma invasão do nosso domicílio, que alguém venha matar nossos familiares, se nós realmente cremos na eternidade, numa vida com Cristo, por que esse medo então da morte? Por que esse medo? É muito melhor nós sermos aqueles que foram vitimados por um ato de violência do que a gente ser aquele culpado pelo sangue de alguém. Né? E se não for do coração de Deus que isso aconteça com a tua família, você que tem comunhão com Deus, está debaixo da cobertura do amor de Deus, mas você acha mesmo que Deus, não é dos meus planos que teu filho morra com um tiro, em um assalto. Mas como você não tem um posse de arma, você não tem uma arma na tua casa, eu vou deixar acontecer. Aconteceu. Você acha que Deus vai permitir? Aline, mas e se permitir? É o que ela falou, porque era do propósito, era do coração dele. Quem somos nós? Ou de uma simples questão da vida humana. Até porque nós vivemos nessa vida, nós estamos sujeitos às mazelas dessa vida. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Então, qual que é a diferença? Se tiver dentro de um propósito, uma pessoa morrer, não importa quando ela vai morrer, não vai fazer a diferença a forma com que ela vai morrer. E Deus, ele não está preocupado em armar a igreja dele com armas físicas para se defender. Nós já temos as nossas armas espirituais. Então, o que é? É oração. Se revestir das armaduras de Deus. Essa é a forma com que a gente batalha. Na atmosfera espiritual. Não é virando bando de guerrilheiro que a gente vai defender aquilo que a nossa família, não é como guerrilheiros que a gente vai defender aquilo que a gente acredita, não é com ódio, armas e estratégias e ferramentas humanas que a gente vai defender o Evangelho, até porque o Evangelho não precisa ser defendido. É verdade. Aí volta naquela velha desculpa de direito. Mas vocês estão falando como se nós fôssemos assassinar alguém. E ter posse de arma não é assassinato. Porque a palavra de Deus diz não matarás, mas ele quer dizer não assassinarás. Ok, correto. E nós só queremos posse de arma, a gente não vai assassinar ninguém. Porque assassinato, lá se você for pôr no Google, o que é a definição de assassinato, vai estar que é tirar, cometer homicídio, E lá diz que isso é visto como assassinato se for pré-meditado. E agora eu paro para pensar. A gente para pensar. Você tem uma arma dentro de casa, não é você pré-meditando em tirar a vida de alguém? Eu não vejo como um ser humano tem uma arma dentro de casa sem propósito algum de atirar em alguém. Então, se isso não é pré-meditado, como não ser um assassinato? Aí até fizeram um post lá em relação à faca. Você também tem. Quem não tem uma arma dessa dentro de casa? Quem não tem? E por um acaso você sai matando todo mundo? Todos nós, creio eu, temos uma arma dessa dentro de casa, que é uma faca. Só que eu nunca conheci alguém que tenha uma faca dentro de casa pré-meditando em matar alguém. Pelo menos as pessoas que eu conheço, todas têm a faca dentro de casa para usar para cortar carne, legume, carne bovina, carne suína, né? Vamos deixar claro, né? E não, tipo assim, eu tenho essa faca aqui, tá vendo? Da Tramontina, porque um dia quer entrar alguém. Porque se você conhecer uma pessoa que tem facas dentro de casa, pré-meditando nisso, é porque ela é louca quanto um assassino. É maluca quanto. Então não tem como. Assim como eu também não conheço ninguém que tem uma arma dentro de casa, que não seja um policial, que não seja, né? Pensando assim, não, eu tenho essa arma aqui, mas eu não penso nisso, nunca pensei, eu tô aqui pra, sei lá, pra cortar um pudim o dia que, ou um bolo de aniversário. Ou não, eu tenho essa arma aqui pra usar como vaso, a qualquer momento, um vaso pra colocar uma flor. Não, todo ser humano que tem uma arma é pré-meditando em tirar a vida de algo ou alguém. Né? É tirar a vida. E a questão da justificativa não justifica o fato dele ter a arma e querer assassinar alguém e alegar que isso é legítima defesa. Essa justificativa de que é para minha defesa, para a defesa da minha família, não justifica o assassinato.
Quando você está caminhando na rua, por exemplo, eu normalmente voltei por muito tempo da faculdade à noite para casa. Então, eu não carregava uma arma na minha cintura. É claro que existia aquele medo natural do que poderia acontecer alguma coisa. Ok, mas eu poderia estar carregando um spray de pimenta, eu poderia aprender golpes para me defender, eu não precisaria estar carregando uma arma. Você não acredita que essa justificativa é muito pouco para um assassinato? Com certeza, porque aí nos fala, assim, pondo como se for um assassinato. Ah, tá, eu concordo, olha só, acho que essas meninas, essas doidas têm razão, talvez realmente isso seja premeditado e não em legítima defesa, que não é premeditado. Então, mas tem que lembrar que eu estou tirando a vida de um bandido, de um estuprador, de um assassino, de um pedófilo. Então entra naquela questão como se o pecado de assassinato, de matar alguém, fosse menor por ser a vida de um cara que não vale nada. Eu não sei onde isso tem respaldo bíblico. Se tudo bem, não assassinarás, abre parênteses, a não ser que seja um homem do mal, um homem isso, aquilo outro. Se não for tudo isso, pode assassinar. Isso não existe. E também você vê assim que então, tá ok, é pecado, mas você tem que ver como assim o pecado de assassinar um bandido fosse menor do que o pecado de não adulterar. Não adulterarás. Está na mesma lista do não assassinar. Então pode tirar a vida ou dar um tiro na cabeça, igual alguns líderes cristãos falam em vídeos, dar um tiro entre os olhos. Então você pode dar um tiro entre os olhos no teu filho, que não ama Deus sobre todas as coisas, que isso também é um mandamento. Aquele teu filho, sabe aquele teu filho rebelde, que não ama Deus sobre todas as coisas, que é filho do pastor? Então tem que tirar a vida dele, teria que tirar a vida dele, porque também ele está pecando, ele é um pecador, ele está errado. Então você que adulterou um dia e agora pediu perdão e voltou aos caminhos do Senhor, também tinha que ter perdido a tua vida, porque você adulterou. Então por que tem tanta respaldo, é tão válido tirar a vida de alguém, porque ele é mau, e o teu pecado é menor do que o cara que rouba? O teu pecado de não amar sobre Deus sobre todas as coisas é menor do que o cara que mata, o cara que molesta, o cara... Não é menor. Aos olhos de Deus, o teu pecado de adulterar, o teu pecado de olhar de mentir, de olhar para a mulher de semelhante, de não amar Deus sobre todas as coisas, não é menor do que o cara que pratica todas essas coisas, porque para Deus não tem pecadinho e pecadão. Não tem. Isso é um fato. E parece que não, parece que agora existe pecadinho e existe pecadão. Tudo bem eu fazer isso, mas o cara que roubou tem que morrer. Se fosse assim, todos que pecam tem que morrer, eu e você já nem estaríamos aqui, eu para fazer esse vídeo e nem você para assistir, porque já estaríamos com um tiro na cabeça. Exatamente. Então, o que nós queremos trazer é que nem a direita é a solução que a gente busca, porque o nosso único salvador é Jesus. Não há candidato, não há pessoa humana que vai pegar esse papel e tomar essa responsabilidade. Jesus é o único salvador. E nós temos que colocar toda a nossa confiança nele. Assim como a esquerda não é o único mal, digamos assim, do Brasil ou do mundo. O comunismo é o mal e nós precisamos vencer o comunismo. O comunismo não é o único mal. Então não é uma oposição que seria a direita que iria solucionar o problema, enfim. Então não é um candidato que vencerá o mal. Então na Bíblia, como um versículo bem conhecido e muito falado nos últimos dias, inclusive, que está lá em 2 Crônicas 7,14, diz: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Então, assim, é uma responsabilidade do povo de Deus orar. É uma responsabilidade do povo de Deus, porque o povo de Deus tem a palavra do Senhor.
o povo de Deus conhece a verdade em Cristo. O povo de Deus conhece as profecias que foram faladas a nosso respeito. Então, nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte, que é dobrar o nosso joelho e orar, se arrepender dos nossos pecados. O avivamento que o Brasil espera, o avivamento que a igreja brasileira vem esperando e vem ansiando por isso, só acontecerá quando o povo orar. Então não vai ser uma estratégia política que trará aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós pregamos. É verdade. E assim, cristão, se envolva mesmo na política, se envolva mesmo nessa esfera de governo, se envolva mesmo, você jovem cristão, você ancião cristão, se envolva mesmo. Só que lembre-se de uma coisa: quando Deus nos chama para nos envolver nessas esferas, Deus nos chama como igreja para ser luz no governo, para levar o reino dele para o governo, para manifestar o reino dele no governo, para manifestar a cultura dos céus no governo, para sermos sal nesse governo. Porque hoje o cristão brasileiro se encontra adentrando na esfera de governo, se envolvendo com política, para trazer a esfera do governo para dentro das igrejas, para trazer o que o governo, o que a política oferece, as estruturas políticas, as defesas políticas, as coisas políticas, as economias políticas para dentro da igreja, em defesa da sua igreja, com medo da sua igreja se fechar, com medo das portas da igreja se fechar. Não, a gente não tem que estar envolvido com a esfera de governo para se beneficiar do que ela tem. Porque a igreja não precisa de nada do que a esfera de governo tem. Mas sim, nós temos que entrar nessa esfera de governo para ser luz, para levar Jesus para essa esfera, para levar o reino de Deus, cultura dos céus para essa esfera. E não o contrário. Porque a palavra de Deus diz que a porta do inferno não se prevalecerá contra a igreja. Ah, mas a igreja do meu amigo pastor fulano se fechou. Mas meu filho, fechou a porta da congregação, porque a igreja que é ele e seus membros nunca fechará. A porta do inferno nunca vai ter poder de calar a voz da igreja, que somos eu e você. Então vamos parar com essa hipocrisia de achar que a igreja precisa de uma bancada evangélica. A igreja não precisa de bancada evangélica e nunca vai precisar. Agora, a bancada da esfera de governo, tudo que tem lá, precisa dos cristãos, precisa da igreja de Cristo. Eles precisam de nós e não a igreja precisa deles. Vamos deixar isso claro e vamos sim... realmente, igual a Sabrina falou, sabe? Vamos ser claros, ser sinceros, assim como a palavra de Deus é sincero, assim como tudo que Jesus fala é verdade. Vamos ser verdadeiros, vamos lutar em verdade, sem pensar em benefício próprio, sem pensar em defender um pensamento próprio, uma ideologia própria. E lembrando que não use como arma, porque Jesus se irou, porque Jesus chutou tudo, porque Jesus... Toda a ira que Jesus manifestou, sentimento de ira, de revolta, foi contra a hipocrisia dos religiosos. Você não vai achar um versículo Jesus manifestando revolta e ira contra um pecador que cometeu um pecado. Todas as manifestações de revolta de Jesus foi contra a hipocrisia religiosa. Quando ele chutou tudo foi porque o religioso estava fazendo da casa dele um comércio. Quando ele usou o termo de endemoniados, foi para os religiosos. Quando ele falou para trás de mim, Satanás, foi para um falso religioso. Em nenhum momento Jesus se ira contra o pecador, simplesmente porque ele é um pecador. E assim como também ele nunca passou a mão na cabeça do pecado, nunca apoiou o pecado, mas sim sempre tentando levar o pecador ao arrependimento, que esse é o papel da igreja, levar o pecador, o assassino, ao arrependimento, porque o único que pode julgar, o único que lá em Apocalipse pode pôr na direita e na esquerda é Deus, porque ele é juiz, ele pode posicionar o povo à esquerda e à direita, porque ele é o nosso juiz, somente ele faz isso. Então não vamos usar desculpas, não vamos usar porque a gente está num momento de revolta, um momento de ódio, um momento de ira, um momento de dar o grito. Essa questão de dar o grito, querido, nós não precisamos dar grito algum, sabe por quê? O grito já foi dado na cruz, está consumado. Você não precisa gritar mais não. O grito já foi dado por mim e por você na cruz um dia. Você só tem que manifestar e fazer jus a esse grito. E manifestar o que esse grito representa. Quem é esse grito? E não ficar gritando novamente, invalidando o grito que já foi dado na cruz por nós.
Então vamos pensar nisso com amor, com respeito e lembrando, só para fechar realmente, para não dar brecha, não que você esteja com Jesus porque Jesus é amor e você vai continuar numa vida de pecado e tá tudo bem, estou com Jesus. Não, Jesus te ama, Jesus não te odeia, Jesus não vai te chutar. Porém, Jesus não está com você, porque Jesus não habita onde habita o pecado. Porque um dia onde abundou o pecado, super tem que abundar a graça. E não ficar com essa justificativa que está tudo certo, estou em Jesus, Jesus está comigo porque eu sou um pecador. Não, isso também não é um pensamento correto. Exatamente. Então, para fechar, nós queremos deixar essas reflexões, nossas perspectivas que nós temos conversado nos últimos dias. Queremos lembrar que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, Ele é a única solução, Jesus é o único caminho, Ele é o único Salvador.